Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para a gente estudar junto esse tema intitulado Crise no Egito. E fazendo uma recapitulação, nos últimos estudos falamos do caminho estreito e a transformação de caráter, a revelação da glória de Deus através dos seus servos, Ali no Egito, Faraó reconhece José como estando cheio do Espírito Santo. E no futuro, servos de Deus com o rosto iluminado proclamarão a última mensagem de advertência ao mundo, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. O caráter foi moldado, ocorreu a santificação e a chuva serôdia foi derramada, que é essa graça especial do Espírito Santo, e o selamento também. No Egito houve uma crise. 7 anos de fome estava diante do povo. E agora, num futuro próximo, algo semelhante irá ocorrer. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. Assim diz o Senhor: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja que aqui é nos apresentado uma crise que está no futuro. Essa profecia ela ainda não ocorreu. Aqui nós vemos a besta que emerge da terra dando poder para essa besta que emerge do mar. Justamente o poder político civil dando poder para esse sistema religioso, que é a primeira besta. Então vemos aqui que uma crise está diante de nós. Por quê? Está no futuro, ainda não ocorreu. E aqui fala que quem aceitar a marca da besta não poderá comprar e nem vender. Vejam que na história de José é nos apresentado uma crise, Mas qual que é a diferença? José, ele fez uma preparação, ele seguiu as orientações do Senhor. Ele investiu na agricultura, ele plantou cereal, ele plantou muito alimento e foi estocando esse alimento. E quando chegou a crise, o que aconteceu? Toda a terra do Egito tinha pão, enquanto em outros lugares não haviam. Então, não somente eles foram beneficiados, mas outras nações também. Então vocês percebem que a preparação ela tem que acontecer antes que a crise chegue? Sabendo disso, então nós também temos que fazer uma preparação, porque essa crise virá. E ela está próxima, por quê? As profecias estão se cumprindo. Todos os sinais já estão aí adiante de nós. A profecia do capítulo 2 de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, vemos ali os reinos, Nós já estamos na última fase dessas estátuas, nos dedos. Vocês compreendem que não é algo que está no futuro tão distante como muitos acreditam. E será se nós temos orientação para fazermos os preparativos para essa crise? Sim, nós temos. No livro Eventos Finais, na página 64, diz assim: várias vezes o Senhor tem dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio alimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora
a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saiam das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e estarão livres da interferência dos inimigos. Sabem que ano foi escrito esse texto? 1904. Muito antes ainda, em 1900, 1902, já estava se pregando essa mensagem que o povo de Deus tinha que ir para o campo. E não é somente para fugir de uma crise, ainda é para a transformação do nosso caráter, para viver num ambiente mais propício para os nossos filhos, desenvolver as faculdades física, espiritual, mental, estarão melhores, livres da corrupção da cidade. Na página 63 diz assim: não há uma família em 100 que tenha se beneficiado físico, mental ou espiritual por residir na cidade. Fé, esperança, amor, felicidade pode muito mais ser alcançado em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tiremos os nossos filhos do cenário dos sons da cidade, para longe do ruído dos veículos, e a sua mente se tornará mais saudável, será mais fácil levar ao coração deles a verdade da palavra de Deus. Veja o benefício que há de ir para esses lugares. Então, temos que estar orando a atender às advertências e à misericórdia do Senhor. Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: mas se a gente for para o campo, quem pregará na cidade? Quem dará a advertência às outras pessoas? Página 62, eventos finais ainda. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse um mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não se deve o povo de Deus nelas para morar, mas para visitá-las e para adverti-las do que está para sobrevir à terra, que é justamente essa crise. Aqueles que estiverem no campo, eles terão alimento, terão um campo produtivo, eles vão poder passar por essa crise sem sofrer os danos, até que o próximo passo seja dado, que agora nem mais nos campos o povo de Deus estará seguro. Lembram da viagem do caminho estreito que eu falei no primeiro estudo, que está escrito no livro Vidas e Ensinos, capítulo 31? Bem, gostaria de falar mais um pouco sobre a viagem por esse caminho estreito, que todos nós estamos diante desse caminho. E aqui está o início do caminho com carroças abarrotadas, e à medida que o caminho se estreita, a carroça fica para trás, depois os cavalos, os sapatos são tirados e até as meias. E eu falei dos defeitos de caráter, que precisam ser corrigidos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o temperamento explosivo. Lembra de Tiago e João, conhecido como filhos do trovão? Queria queimar os samaritanos? Pois é, eles foram transformados. João agora vira até o discípulo amado, amoroso, e isso é o poder regenerador do Espírito, e é possível sim, meus irmãos. Falei dos bens materiais, que hoje há tanta exaltação do uso desnecessário, impróprio, sem se preocupar com o tempo que vivemos. Mas uma coisa eu não falei. Esse caminho é uma trajetória que se segue até a volta de Cristo. Vejam que as paredes estão manchadas de sangue. Muitos passaram por ele, deram suas vidas em defesa da sua fé. O próprio Jesus foi um deles. Uma mão os guia pelo caminho e eles sabem que é necessário seguir por esse caminho. E à medida que a crise se aproxima, é preciso ter uma vida mais simples. Os recursos canalizados para a obra final. E o texto diz: pensamos então naqueles que não haviam acostumado com as privações e dificuldades. Onde estavam esses agora? Não se acham na multidão? Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás. E apenas permaneciam aqueles que haviam acostumados a suportar as dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Então, o caminho se torna tão estreito que todo o apoio terreno é tirado.
Não havia agora nada para guiar os pés. Apenas um grande abismo. Se vocês olharem ali adiante, tem um grande abismo. Ali há umas cordas que desceram do céu e eles deveriam depender somente delas. Na angústia, na aflição, ouviu-se: "Em que estará presa a corda?" E foram proferidas estas palavras: "Deus segura a corda, não devemos temer." Irmãos, nesse momento do caminho, o povo de Deus estava enfrentando uma angústia terrível, angústia que nunca houve antes, porque os eventos finais ocorreram rápidos. Nessa trajetória, eles ouviram a voz de Deus, eles fizeram a preparação, foram para o campo produzir o seu alimento enquanto a crise não viesse, e quando a crise veio, eles tinham alimento no campo. E assim eles viveram as suas vidas simples, pregando ainda na cidade, né, a última advertência, né, a mensagem do terceiro anjo. Só que Satanás, não satisfeito com isso, ele instiga as nações, né, a besta, a expedir um decreto de morte contra esses santos. E agora, nem mais nos campos eles estão seguros. Eles são obrigados a fugir para os montes, para as cavernas, porque agora, nesse momento, eles serão perseguidos. Então eles não terão mais segurança em permanecer nos campos. Por quê? Nesse período, Jesus ele já saiu do santuário celestial, as pragas estão sendo derramadas na terra, ou seja, o alimento está ficando escasso, está acabando. E o que vai acontecer? Os ímpios vão invadir esses lugares para poder ter alimento. Então não terá mais segurança de ficar ali. E nesse período, o povo de Deus estará vivendo somente pela fé. É nesse período que o pão e a água serão certos. Muitos acham que Deus vai providenciar o pão antes desse tempo. Não, o Senhor tem dado a sua mensagem, tem dado a sua advertência que o povo tem que ir para o campo, como fez José, né? Ele produziu, ele tinha um alimento quando veio a crise. Assim também nesses últimos dias, somente quando o povo fugir para as montanhas que Deus vai providenciar o seu pão, como fez com Elias, como ele sustentou os israelitas com o maná, se for preciso ele enviará o maná do céu. E é ali, naquele abismo, né, representado, as cordas descem do céu e o povo está suspensa nas cordas. Ali representa que somente pela fé eles podem seguir o restante do caminho. Eles estarão sendo sustentados pelo Pai, pelo Senhor. E eles então saltam sobre o assustador abismo ao belo campo. Oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus! Eles experimentam uma felicidade que nada pode descrever, porque eles passaram por uma angústia terrível. E é nesse momento que acaba esse caminho estreito, essa angústia que o povo passa, porque Jesus volta e resgata o seu povo. Deus abençoe, irmãos, que possamos nos preparar. Muitos não querem ouvir essa mensagem, eles debocham dessa mensagem, né? Muitos falam, eu não quero ir para o campo, eu quero ficar na cidade mesmo, eu quero ter as minhas coisas aqui, eu quero ir no supermercado, comprar as minhas mercadorias, eu quero ter estabilidade, eu não quero ter problemas, eu não quero passar dificuldade no campo. Irmãos, isso é uma preparação. A vida no campo servirá para fortalecer o povo, para justamente quando vier essa crise, esse tempo de angústia que foi expedido o decreto de morte, o povo tenha ganhado resistência, não só física, mas mental também. Eles acostumaram com a privação, com as dificuldades, então eles serão mais ávidos a passar por essa prova. Muitos estão deixando para fazer essa preparação, essa transição para o campo na última hora. Ninguém vira homem do campo assim, da noite para o dia. Ninguém consegue vender uma casa na cidade de um dia para o outro. Leva tempo. Por exemplo, você sabe com quanto tempo se colhe uma alface? Com quanto tempo leva para produzir uma mandioca, um milho, uma batata?
Muitos nem sabem se a batata, por exemplo, se ela nasce na terra, se ela nasce em cima. Então veja que essas coisas levam tempo. Por exemplo, um pé de frutífera leva até anos para produzir. Não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Veja que é melhor fazer a preparação antes do que deixar para a última hora. E nós conhecemos a história de Ló, que ele deixou para fazer a preparação. Na última hora, os anjos tiveram que tirar ele à força e o resultado disso é que ele acabou perdendo alguns da sua família. E o meu desejo é que nós não venhamos cometer esses mesmos erros, porque a Bíblia está cheia de exemplos, ensinos para a nossa instrução, para nós não cometermos os mesmos erros. Olha, eu não posso te convencer de nada, mas é o meu dever alertar e pregar essa mensagem, porque eu conheci essa mensagem e se eu não pregá-la, eu também serei cobrado. O meu desejo é que o Espírito Santo, ele convença seu coração, porque ele veio, para justamente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe sua vida.